nossa realidade com os convidados que trazemos para o debate esta noite, começando por querer perceber de que forma pode ser descrito ou apresentado o trabalho em Angola. E vou começar por si, José Maiande. Boa noite. Exato. Mais uma vez. Muito boa noite mais uma vez. No fundo, antes de respondermos diretamente à questão, é importante fazermos um enquadramento daquilo que pode ser compreendido como infração à legislação laboral. Primeiramente, nós temos que perceber que em Angola existem muitas normas que regulam a relação laboral. E dessas normas que regulam a legislação laboral, a principal lei que nós temos a regular a relação laboral privada é a Lei Geral do Trabalho. Mas, como nós dissemos, temos vários outros diplomas que vigoram em Angola que regulam as relações laborais. Por exemplo, nas relações laborais nós temos implicações fiscais. Então, nós temos diplomas que regulam a questão, por exemplo, do imposto sobre o rendimento de trabalho. Nós temos questões ligadas a acidentes de trabalho e doenças profissionais. Também temos diplomas desta natureza, as questões da segurança social, questões de negociação coletiva, questões sobre greve e muitas outras questões encontram-se reguladas em vários diplomas. Então, quando nós observamos uma atuação contrária aos comandos que esses diplomas apresentam, nós estaremos diante de uma infração laboral. E de uma maneira geral, a infração laboral não é só cometida por entidades empregadoras ou por empresas. Ela também pode ser cometida por trabalhadores. Então, de uma maneira geral, quando falamos de infração laboral ou a legislação laboral, temos por referência qualquer violação aos comandos que estão nestas leis e que podem ser cometidas por empregadores, mas também por trabalhadores. E a nível, por exemplo, de regulamentação, em termos de atuação junto de algumas entidades, por exemplo, a nível de fiscalização, nós temos vários entes que podem fiscalizar o cumprimento da legislação laboral. E agora, de forma concreta, avaliando o quadro, por exemplo, de como é que está o nível de cumprimento da legislação laboral em Angola, infelizmente nós ainda não temos, eu diria assim, em termos de percentagem, apesar de não termos dados estatísticos publicados com regularidade, mas o nosso censo, quer em termos da atividade que exercemos, nos leva a concluir que temos um nível elevado de incumprimento da legislação laboral, ou seja, Por parte de quem? Quer por parte, principalmente por parte das empresas. Também, como disse, nós temos trabalhadores que incumprem com deveres laborais. Mas nós temos sim um elevado índice de incumprimento da legislação laboral por parte das empresas e também nesta avaliação nós não podemos deixar de lado os órgãos que têm a competência de fiscalizar. Um deles está aqui. Exatamente. Dois dos órgãos estão aqui. Dois deles estão aqui. A Inspeção Geral do Trabalho e também o Instituto Nacional de Segurança Social. Então, também há uma responsabilidade por parte desses órgãos, porque o nível de incumprimento que nós verificamos atualmente deve-se muitas vezes pelo conhecimento deficiente das normas laborais e também por às vezes, uma fiscalização intermitente. Não estamos, por exemplo, a dizer que esses órgãos não fazem nada. Fazem, tem alguns exemplos da sua atuação, mas esta atuação ainda não é suficientemente forte a ponto de nos fazer ver um nível reduzido de incumprimento das normas laborais. Então, ainda há, sim, um incumprimento elevado, muitas vezes, como nós já dissemos, derivado da falta de conhecimento ou conhecimento deficiente. E também, por outro lado, nós também vamos certamente abordar isso com mais detalhes, quando muitas vezes o trabalhador vê-se numa situação de constatação de uma infração à legislação laboral, por exemplo, por parte do empregador, vezes há que a salvaguarda dos seus direitos não ocorre de maneira célere. E então isso também
contribui para um elevado índice de incumprimento. Por quê? Porque o empregador muitas vezes tem a percepção de que se ele incumprir, até existir uma reação dessas entidades, leva muito tempo. E para concluir esse ponto, eu dou um exemplo prático. Aqui, fechando um pouco o problema para a Inspeção Geral do Trabalho, nós tivemos uma situação vivenciada em que requeremos, por exemplo, a mediação da Inspeção Geral do Trabalho em sede de uma constatação de violação ou de infração à legislação laboral. Entretanto, desde o momento em que se solicitou a atuação da Inspeção Geral do Trabalho até a marcação da mediação decorreram 4 meses. E então isto também não contribui para a minimização deste tipo de problemas. Então podemos concluir que a nível de constatação, não com base em relatórios, mas daquela que é a nossa percepção em função da nossa atividade, há um nível elevado, sim, de incumprimento e os próprios órgãos têm estado, nas suas intervenções públicas, têm estado a testar esse nível de incumprimento elevado. Vamos ouvir também os outros intervenientes neste painel.